Olá, pessoal. Eu sou a professora Joelma e vamos dar início à nossa aula de Geografia, fazendo a correção da nossa atividade da semana passada, onde nós falamos sobre a regionalização geoeconômica do Brasil, com as características do Centro-Sul, o seu processo de ocupação, industrialização e sua população. Na primeira questão, nós falamos que em 1967, o geógrafo Pedro Pinchas elaborou uma divisão regional do Brasil, criando as regiões geoeconômicas. A principal particularidade dessa regionalização é o fato de ela não obedecer aos limites territoriais das unidades federativas do país, dos estados, os limites estaduais, pois a resposta está na letra B. As divisas dos estados, eles não coincidem com a dinâmica econômica. A gente pode ter estados que têm uma parte mais desenvolvida, isso é economia com a maior movimentação, enquanto que outras, elas são menos desenvolvidas. Então, as divisas dos estados, eles não coincidem com as dinâmicas econômicas e a resposta do primeiro vai estar na letra B. Segundo, as regiões geoeconômicas, elas são conhecidas também como os complexos regionais, e a resposta do segundo vai estar na letra B. O terceiro, quais são as regiões oficiais do IBGE que compõem as regiões geoeconômicas do Centro-Sul? É importante a gente relembrar quais são essas regiões do IBGE, né? Essas regiões oficiais do IBGE, que a gente já estudou bastante, é a região Norte, a região Nordeste, a região Centro-Oeste, a região Sudeste e a região Sul. E ele nos pede aqui para a gente dizer quais dessas regiões do IBGE formam o Centro-Sul, a região geoeconômica do Centro-Sul. E a gente vai verificar aqui, ó, a maior parte do Sudeste, a maior parte do Centro-Oeste e toda a região Sul faz parte da geoeconômica conhecida como Centro-Sul. E a resposta vai estar logo na letra A, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. O quarto, a região geoeconômica Centro-Sul, ele não engloba qual desses biomas. Veja, a mata de araucárias, ela vai estar presente na região Sul. E a gente já viu que a região Sul do IBGE, ele faz parte do Centro-Sul. O Cerrado, ele vai estar presente nessa região aqui do Centro-Oeste, do Mato Grosso, de Goiás. Então, ele também vai estar presente no Centro-Sul. A única que não vai estar presente é a floresta amazônica da letra C, porque ela faz parte da região oficial do IBGE, que é o norte. Então, é a única que não vai estar, é a letra C para o quarto, floresta amazônica. Qual dessas não representam uma característica da região Centro-Sul? A região Centro-Sul, ele tem uma concentração dos principais centros e gestões do país, porque neles estão cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, o Distrito Federal próprio, né? Então, é muito importante. Ele tem uma grande concentração da produção industrial do Brasil e a gente tem que relembrar que a maior parte das indústrias brasileiras ainda hoje estão concentradas na região Sudeste, em São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. A única aqui que não representa uma característica da região Centro-Sul vai ser a letra B, a ruralização, porque nessa parte a região Centro-Sul é a região mais urbanizada do nosso país, tá? Quinto, letra B, não representa uma característica a ruralização. O sexto, observe o mapa a seguir e assinale a alternativa onde aparecem os critérios adotados na divisão regional descrita no mapa. Tá? A gente vai ver que as regiões geoeconômicas da Amazônia, do Nordeste e aqui o do Centro-Sul. E a gente vai ver que a resposta para a sexta questão
ela vai estar na letra D. Para fazer essa regionalização aqui, ele utilizou das características socioeconômicas relativas à população e às atividades produtivas, ao nível de desenvolvimento econômico desses lugares, tá certo? Então, a resposta do sexto, letra D. Sétimo, quanto à ocupação e urbanização da região Centro-Sul, uma atividade econômica foi fundamental importância para isso no século XVIII. Qual atividade foi essa? Bom, a grande atividade que houve uma grande urbanização e formação de centros urbanos no século XVIII foi a mineração. Devemos lembrar que quando se está trabalhando na mina, nos minérios, retirando de minérios, você não tem muito tempo para trabalhar na lavoura, na agricultura, na criação de animais. E para fornecer estes trabalhadores da mineração, foi criado um comércio de abastecimento. Então, as pessoas trabalhavam, moravam juntas, formando as primeiras cidades, e houve com isso um aumento da criação de cidades e uma urbanização maior. Então, a atividade econômica fundamental importância para isso foi a mineração. E o sétimo, a resposta está na letra C. O oitavo. Outro fator importante para a ocupação e povoamento do Centro-Sul no século XVII e XVIII foram as bandeiras. Certo? As bandeiras eram as entradas para o interior, onde as terras mais do interior elas foram sendo ocupadas, né? Essas bandeiras elas iam em busca de minérios, da captura de índios ou das drogas do sertão, mas elas foram responsáveis pelo povoamento de boa parte do interior do Brasil. Então, o oitavo, letra A. O nono. Após o ciclo da mineração, outra atividade econômica ganha destaque na região do Vale do Paraíba no século XX, o café. Com a ampliação da produção cafeeira para o interior paulista e fluminense do Rio de Janeiro, houve necessidade de se investir na construção de ferrovias para facilitar seu transporte para as zonas portuárias, a fim de possibilitar sua exportação. Outro grande fator foi a fortuna acumulada pelos produtores de café, que após a crise de 1929 passaram a ser grandes investidores na implantação das indústrias. E esse é um dos fatores que nos vai mostrar por que a região sudeste do Brasil ela foi a primeira a se industrializar, tá? O dinheiro acumulado pelos cafeicultores, a infraestrutura destada pelo café no sentido de transporte, a vinda também de imigrantes europeus para substituir a mão de obra escrava empregada no café e que tinha sido libertada. Né? Esses imigrantes já trabalhavam com as indústrias na Europa, portanto, já sabiam como era o funcionamento das indústrias. Foram fatores que fizeram a implantação industrial ter início na região de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, a resposta para essa questão está na letra B, as indústrias. O 10º, assinale a única alternativa errada quanto às características do Centro-Sul. Bom, a única alternativa errada é que o Centro-Sul, esse complexo regional, se destaca pelo grande fluxo migratório, especificamente em direção ao norte, devido à Revolução Verde e o avanço das plantações de soja em direção à Amazônia. Isso aqui está completamente errado, né, minha gente? Na verdade, a região Centro-Sul é uma região que sempre recebeu muitos migrantes e não é uma região que expeliu pessoas, que colocou pessoas para fora, tá? Então, essa é a única alternativa errada, uma vez que é o complexo regional que registra os maiores índices de urbanização e as maiores densidades demográficas, tem a maior parte da população brasileira, né? Está nessas três regiões, nessa região do Centro-Sul.
Em termos demográficos, essa região, por apresentar as duas maiores metrópoles brasileiras, Rio de Janeiro e São Paulo, possui a maior parte da população do país, cerca de 2/3 dos habitantes. É o complexo regional que concentra a maior parte das indústrias brasileiras, o maior número de recursos econômicos, é uma das regiões mais ricas do nosso país. É nesse complexo regional também que encontramos as atividades agropecuárias mais avançadas, com maior uso de tecnologia. Bom, então a resposta do 10º vai estar na letra E como a única alternativa errada. E com isso concluímos nossa aula de hoje. Até o nosso próximo encontro, pessoal.